Pessoal, então vamos lá. Hoje é o nosso penúltimo encontro desse componente, né? Amanhã a gente vai ter uma outra aula, mas vai ser com um convidado, né? Ele vai falar com vocês de mercado de trabalho e tudo mais. Então hoje é o nosso último encontro do componente que a gente fez durante esse mês de março, né? O componente de introdução à administração. Na segunda-feira a gente já começa um componente novo, são outros conteúdos, né? Algumas coisas a gente comentou ao longo desse componente, né? Que é de linha geral, que é comportamento, que é comunicação. Então, algumas coisas a gente sempre vai estar retomando, mas hoje, de certa forma, é nossa última aula do assunto de introdução à administração. Então, eu vou reforçar com vocês a importância de atualizar as atividades lá na plataforma. Ontem tinha algumas pessoas que ainda não tinham acesso. Eu acho que a gente resolveu tudo. Se tiver mais alguém depois, a gente precisa ainda correr atrás. Mas qual que é a lógica lá? O fórum ele não tem uma nota específica, né? Não dá para quantificar, falar, a Milka tirou 8, a Vanessa tirou 10, não dá para fazer isso no fórum. Então o fórum vai ser por participação, né? Os conceitos vão ser por participação. Quem realmente participou, deixou lá seu comentário, certo ou errado, mas que tenham participado. Então é bom que todos participem, né? Que todos vão lá e deixem seus comentários. Quem tiver dúvida qual fórum que não participou, eu tenho anotado tudo, igual eu mandei ontem para vocês. Falta só atualizar quem postou ontem, né? Teve alguns que postaram ontem e eu ainda não atualizei minha planilha. Quantas atividades avaliativas, né? Que são aquelas 4 de envio que vocês fizeram. Essas têm nota, né? Que é aquele estudo de caso, os 5 exercícios da gestão do tempo. Depois a gente fez o resumo do empreendedorismo e teve os outros 15 exercícios de retomada, né? Então, esses 4 têm nota. Então, a média no final desses 4, né, é bom que ela seja superior a 6. Aquele que fizer tudo e não tiver essa média superior a 6, eu vou entrar em contato para a gente poder recuperar essa nota, se for o caso, tá? E qual que é a proposta de hoje, então, para a gente encerrar? Tem um outro slide que eu acabei encontrando de um professor, colega nosso, que faz uma síntese do mais importante desse conteúdo que a gente viu até aqui, né, que é dar a vocês a base da administração. É um slide, são 40 e poucos slides, eu não vou passar todos eles com vocês, mas eu vou disponibilizar o link para que vocês façam a leitura dele depois com calma. E a proposta para essa última atividade de hoje é a construção de um texto, né? A maioria de vocês já deve ter passado por esse processo de construir um texto dissertativo, argumentativo, a dita redação, né, sobre a temática de introdução à administração e a importância dela para o trabalho do assistente administrativo. Né, esse vai ser o tema, não é o título do texto de vocês, tá? E eu mudei a atividade, né, a gente ia fazer só as questões, mas eu mudei para a construção do texto porque vai mais de encontro com o perfil do que a gente precisa, né? A capacidade de expressão, a capacidade de elaborar textos, né? Isso faz parte dos próximos componentes que a gente vai estudar. E eu percebi, na hora do fórum, né, que muitos ainda não têm o costume da escrita, né, o costume de escrever, o costume de expor as suas ideias através de um texto. Então, eu vou colocar essa última atividade avaliativa como um texto argumentativo, dissertativo, a dita redação de vocês, e vocês terão um tema e vocês precisarão construir um texto, certo? Dando as regras gerais do texto, né, ele tem que ter de 25 linhas no mínimo, tá bom? É uma redação onde você precisa construir o texto. As regras ortográficas, tudo isso vocês já sabem, mas o que precisa ter basicamente no texto que vocês vão apresentar, que é a última atividade de vocês? Tem que ter uma introdução, desenvolvimento e a conclusão, né? É a básica do ensino médio, não precisa ir além. E vocês precisam, ao longo desse texto que vocês vão construir, argumentar sobre os temas que a gente trabalhou em sala. Não precisa necessariamente você falar de todos os temas, não tem necessidade, porque o tema da redação é um, mas o título que você vai dar é outro. Por exemplo, eu gostei muito da gestão do tempo e quero escrever meu texto só sobre gestão do tempo.
pode fazer. Ou eu gostei muito da gestão de patrimônio e quero fazer um texto. Enfim, precisa ser algo que esteja dentro do que a gente trabalhou, tá? E o tema geral é a introdução ou a importância da administração para o trabalho do assistente administrativo. E aí você pode pegar qualquer um desses itens e trabalhar. Então não vão ter questões, as questões vão ser aquelas 15 que vocês já estão fazendo, que alguns já fizeram, outros ainda não. Mas o trabalho final, né, a última atividade de vocês vai ser esse envio de tarefa. Então vocês vão fazer essa redação em um arquivo ou numa folha de papel, vão mandar pela plataforma na última atividade avaliativa do componente. Qual o prazo que a gente vai ter para fechar o componente? Né? Qual o prazo que a gente vai ter para que vocês terminem as atividades, enviem, e eu envie para a coordenação as notas finais sobre aprovação ou não nesse componente. Eu vou deixar até segunda-feira, tá? Todas as atividades eu vou deixar até segunda-feira abertas. Eu vou entrar nelas e vou colocar a data de até segunda. Porque a partir de segunda a gente começa um outro, né? Então não vai fazer mais sentido. E aí quem tiver com qualquer problema ou dificuldade, eu não consegui fazer, vai ter que entrar em contato comigo para a gente ver se consegue abrir e vocês fazerem aquilo que ficar faltando, tá? Mas então, de antemão, quem puder, aproveita o final de semana, atualiza todas as atividades, todas as tarefas, tá bom? Vocês têm alguma pergunta antes de eu começar só a projetar um pouco dos slides aqui? No momento, não. Tá. Eu vou apresentar um slide para vocês. A gente não vai ter uma aula detalhada sobre eles, tá? Porque são todos conteúdos que a gente já explorou. O que eu vou fazer com vocês é só para ele servir de base para aquilo que vocês vão escrever como resposta final, tá bom? É esse slide aqui. Então, ele tem o título de Fundamentos da Administração, mas é a mesma coisa que a gente estivesse falando de Introdução à Administração, tá? Que é o título do nosso componente. Esse slide é do professor Milton, né? Não é de elaboração minha, mas tem todos os conteúdos que a gente trabalhou. Então, na hora que você for escrever o seu texto, lembre do que é a definição de administração, efetivamente, né? Administrar algo ou alguma coisa que você tem um objetivo, né? Não precisa entrar nos detalhes na construção do seu texto, mas lembre-se do que é de fato administração. Administração é quando você vai fazer gestão ou direção, né, de um recurso em prol de um objetivo. Então aqui tem algumas frases que podem ajudar vocês a pensar um pouco dessa administração, né, de tudo. Então aqui, o bom administrador é aquele que conduz o seu grupo até o destino almejado. Então, para quem administrar é conduzir, né? Administrar é levar em torno de um objetivo. E quem é bom para administrar consegue atingir o seu objetivo e levar aqueles que estão junto com ele. Então, isso é papel da administração. Então, você, enquanto assistente administrativo, vai ter esse papel também dentro de uma organização, tá? Alguns conceitos de administração. Esse é do Capinuscio, né? É um autor muito relevante para a área da administração. A administração é a tarefa que possibilita atingir objetivos previamente definidos com maior eficiência, ou seja, com maior rapidez. Tem outras definições, do Faro também. O que é a definição dele para administração? É a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Então, vendo que as definições, os conceitos, eles vão dando uma mudada. Mas no grosso, né, ao grosso modo, elas sempre representam a mesma coisa. É sempre você conduzir algo, algum grupo, alguém a um objetivo. Então, que é um fim determinado. Aqui nessa definição aparece a palavra racional, que não apareceu na outra, que quer dizer que é utilizar o recurso da melhor forma possível. É usar o recurso de maneira eficiente, tá? Aqui tem uma outra, esse cara aqui, ó, Shavinato, para quem já está fazendo administração, é um dos principais autores da administração. Né? E a definição dele, de forma geral, para a administração é: constitui importante atividade em uma sociedade pluralista que se baseia no esforço cooperativo do homem através das organizações. É basicamente a coordenação de atividades grupais. Então, a definição dele é mais teórica, né? Mas é basicamente você coordenar atividades em grupo em prol de qualquer objetivo que seja, tá bom?
Essa aqui é do Dália, fazer através de outras pessoas, que também faz sentido, né? Quando você está numa organização e você está administrando, você está tentando atingir o seu objetivo por meio de outras pessoas. Vou só permitir os dias aqui. Então, são algumas definições para que vocês possam construir o texto de vocês. Então, qual que é a importância disso para vocês? Vocês são assistentes administrativos. Provavelmente, vocês vão trabalhar com um administrador ou com um gestor. Esse gestor tem essa visão de administração. E vocês precisam ter as mesmas visões que eles, né? Então, Thales, mas eu não sou um administrador. Então, por que eu estou aqui gastando um mês de estudo sobre administração? Porque você está diretamente dentro da administração. Você faz parte dessa administração. Você vai ser administrado por alguém, ou você vai ter sobre o seu controle algumas pessoas que precisam cumprir um objetivo, tá? Então, resumindo, administrar é realizar coisa por meio de pessoas, promover interação, desenvolver habilidade, conscientizar de que não é um modelo único. Isso é um ponto importante, que não é porque tal estratégia deu certo numa empresa que dá certo em outra. Não é porque o seu comportamento em tal empresa deu certo que vai dar certo nessa. Concentrar esforço para as tarefas, definir objetivos, assumir papéis, cumprir funções. Tudo isso é administrar. Então, tudo isso pode aparecer no texto de vocês ou no resumo de vocês sobre o que é administrar e qual que é a importância disso no trabalho de vocês, tá? Então, aqui tem uma parte que a gente falou muito nas nossas aulas, que é sobre eficiência e eficácia. Isso precisa aparecer também no texto de vocês de alguma forma. São palavras que fazem parte, né? Então, quando a gente fala de administrar, é fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Aí aqui tem o segundo tópico, algo que é importante, né, de destacar. Devido às suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, as pessoas têm necessidade de cooperar com as outras para, em conjunto, alcançar objetivos. É como se a gente estivesse dizendo que ninguém sozinho consegue atingir alguns objetivos, mesmo que sejam objetivos pessoais. Você precisa de uma equipe, entendeu? Então, trabalhar com eficiência e eficácia é algo que precisa sair desse componente muito bem claro para vocês. A eficiência é você fazer da maneira certa, desde o início, se preocupar com a forma que as coisas são feitas. E a eficácia é você atingir o seu objetivo. É fazer o certo. É atingir o objetivo. Enquanto a eficiência é fazer da maneira certa todo o processo até atingir o objetivo final. Então, é um elemento que o texto de vocês precisaria ter, né? Depende muito de como você vai construir, vocês são livres para construir o texto, mas esse conceito de eficiência e eficácia seria bom que ele aparecesse. Então, aqui tem um resumo, né? Eficácia é fazer a coisa certa, tem relação com os fins. Eficiência é fazer certo as coisas, tem relação com os meios. Já falamos várias vezes isso aqui. Mas o mais importante disso é que no trabalho de vocês de assistente, no trabalho de vocês enquanto administradores, você precisa ter tanto eficiência como eficácia juntos uma à outra. Aí a gente vai falar de algumas palavras-chave da administração, que são os objetivos, que é o cerne principal, né, o ponto principal. Vocês precisam, de fato, ter objetivos claros. É como se você tivesse um resultado a se esperar, né? Você tem ali um norte, esse é onde eu quero chegar. Aí você tem decisões, está cortado o slide aqui, mas é uma palavra-chave também. Então você tem objetivo, você tem decisões, que significa fazer escolhas. Seja ela certa ou errada, a administração ela consiste em escolhas, né? O administrador constantemente ele está tomando decisões. Vocês na função de administrativos às vezes não tomam decisão, mas você dá base para que as pessoas tomem decisão. Então o trabalho de vocês é de suma importância dentro de uma organização. Então, se você é assistente financeiro, os relatórios que você produz, o seu trabalho, ele dá base para que as pessoas tomem decisões dentro da organização. Então, a gente tem objetivo, decisões, recursos, né? Você precisa administrar os recursos, o administrador de maneira geral, e esses recursos, na maioria das vezes, eles são escassos, ou seja, eles acabam, eles têm pouca quantidade, que é dinheiro, tempo, conhecimento, mão de obra, matéria-prima, equipamentos e clientes. Então, a administração ela tem como base, ou uma palavra-chave, a administração dos recursos. Você, na sua função de assistente administrativo, vai estar diretamente vinculado a um recurso ou a outro, por exemplo. Se você
assistente administrativo no departamento de RH, você vai estar gerindo a mão de obra dessa empresa. Né? Se você está no almoxerifado, você está ali com um recurso de matéria-prima, de equipamentos. Enfim, a gente precisa administrar da melhor forma os recursos. É uma palavra-chave da administração, recursos. E aí a gente tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, ou que é aquilo que a gente trabalhou lá no início, né, de habilidades e competências, né? Ou o perfil ético do profissional, tudo isso a gente trabalhou. Mas o que são as habilidades, ou quais são as habilidades melhor, as competências que vocês precisam ter? Trabalho com heterogeneidade, considerar a interdependência funcional, trabalhar e promover trabalho em equipe, promover comunicação, respeitar o ritmo do empregado, não desrespeitar uma delegação já dada, ouvir com paciência, acertar resultados mais fracos que os seus. Na verdade, um bom administrador, ele precisa de ter todos esses itens. Pode ser que ele seja um administrador que não tenha, por exemplo, ele não considere a interdependência funcional. Ou seja, o que é isso? Interdependência? Que cada função tem sua dependência. Eles são independentes um do outro, né? Então, não que isso seja que todos tenham, né? Mas é o ideal para todos. Então, quais são as habilidades que vocês, enquanto assistentes, desenvolveram ao longo do curso e que são importantes? O que da administração é importante para o seu trabalho de assistente? É isso que pode aparecer no texto de vocês. Olha, eu acho que da administração que eu preciso levar para o meu trabalho de assistente é o trabalho em equipe, que eu nunca vou estar sozinho, eu sempre vou estar trabalhando com outras pessoas, né? Eu preciso de relações interpessoais mais bem estabelecidas. Uma coisa que é importante para um administrador, o último tópico, né? Aceitar resultados mais fracos que os seus. Não são, a equipe não é igual, então não precisa eu esperar de A um trabalho que ele não consegue fazer. Ninguém trabalha conforme o administrador trabalha. Tem administrador que quer que a equipe dele tenha o mesmo ritmo que ele. Beleza, então ele pode mandar embora e contratar outros, mas ele precisa entender que nem todo mundo tem o mesmo resultado que ele. E vocês, na função de assistente, vão estar no lado inverso disso, né? Você não precisa ter o mesmo ritmo de trabalho que o seu superior, tá? Você pode ter um ritmo de trabalho próprio, mas depende se o administrador está disposto também, né, a ter um ritmo menor. Isso aqui a gente falou das habilidades, né? Você tem aqui, então, habilidades conceituais, humanas e técnicas. E aí, mais ou menos, a gente tem os níveis administrativos, que foi algo que eu não falei com vocês de forma ampla, mas eu vou só abrir um pouco aqui que é importante. A gente tem basicamente três níveis administrativos dentro de uma organização. A gente tem o institucional, que é a diretoria ou os donos da empresa, né, os gestores maiores. A gente tem o intermediário, que ali você tem a gerência, os supervisores, né? E aí você tem o operacional, que são os líderes e o operário, a classe, ou os primeiros da pirâmide, né? Então vocês hoje, vocês estão entrando, o assistente administrativo ele se encaixaria onde? Basicamente no operacional, depende muito de quem que ele vai assessorar, mas ele entraria aqui no operacional. Então quais são as habilidades que ele mais precisa? Se vocês observarem aqui, ó, ele precisa muito de habilidades técnicas, essa fatia maior aqui é a habilidade técnica. Ele precisa também de uma mesma proporção de habilidades humanas e essa proporção pequena de habilidades conceituais. À medida que você sobe o nível, por exemplo, agora eu vou ser um gestor, ou um gerente, ou um supervisor de produção, enfim, você passa para o nível intermediário. Nesse nível intermediário você continua precisando ter uma habilidade técnica mais menor do que a anterior. A habilidade humana é na mesma proporção, só que você precisa ter mais habilidades conceituais, que é aquelas de pensar antes que as coisas aconteçam, é da abstração, é pensar, é ter visão. Quando você vai ao último nível administrativo, que é a direção, ou é o top, né? Você está no ponto máximo de gestão de uma organização, não tem mais para onde você sair. É aquele último limite. Então, nesse ponto, as habilidades, elas são diferentes, tá? Você precisa ter muito mais habilidades conceituais do que técnicas, certo? Você não precisa mais se preocupar com a construção de um relatório. Você não precisa mais se preocupar com isso, porque aqui embaixo tem o nível que se preocupa com isso. As habilidades humanas você precisa continuar tendo,
mas você precisa ter muito mais habilidades conceituais, que é a capacidade de abstração, de pensar lá longe. Então, esse aqui é uma novidade, é como se fosse um conteúdinho novo aí que vocês às vezes não pegaram lá. A gente tinha falado das habilidades, né, se vocês têm material para isso, mas a gente não tinha falado dos níveis de organização ou dos níveis administrativos. A gente tinha falado do nível da hierarquia, né? Aí tem 3 níveis de hierarquia. Lembra aquela atividade que vocês me falaram que tinha 3 níveis de hierarquia? São esses níveis administrativos. A gente tinha diretoria, depois vocês tinham ali, acho que era presidente, né? Depois tinha as diretorias, depois tinha a galera mais embaixo. São esses 3 níveis, né? É lógico. Uma coisa que tem que ficar clara para vocês aqui, não sei se vocês conseguem perceber. A habilidade humana, ela é a mesma nos 3 níveis. Ela não muda. É a mesma proporção nos 3 níveis. Eu acho que se a gente pudesse falar, eu acho que só no intermediário ela tem uma proporçãozinha um pouco maior, mas ela é quase que igual nos 3 níveis administrativos. Ou seja, que para a administração de uma forma geral, para além de técnica de conceito, a principal ponto é o relacionamento, que é o tópico que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Certo? Vocês entenderam então aqui essa questão dos níveis administrativos? Sim. Beleza. Então, existem 3 níveis administrativos. Vocês, enquanto assistentes, vão entrar aqui dentro de um operacional, que é um nível inicial, mas você pode estar trabalhando também dentro do intermediário, como auxiliar de uma gerência, por exemplo. Então, você acaba tendo que ter outras competências que você não teria se você fosse um assistente convencional, tá bom? Papéis do administrador. Quais são os principais papéis? Você precisa assumir postura, comportamento e atitude. Isso foi o que a gente já comentou naquela aula de ética, por exemplo. Você precisa ter aspectos ou precisa ter um papel interpessoal, informacional, decisório. Você precisa ser um cara que lidera e que tem um bom relacionamento para ser um bom administrador. As informações, você precisa ser um cara que consegue coletar a informação das pessoas, que você consegue levar a informação para as pessoas. E você tem que ser um cara de decisão também, um decisório, um papel seu, né, de tomar as decisões, solucionar problemas, alocar melhor os recursos. E aí vem todas as funções do administrador que a gente falou. São 4 funções básicas. Isso aqui é o principal de todo esse caminho que nós fizemos até aqui. Quais são as funções básicas do administrador? É planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse é o papel básico do administrador. Quando a gente fala de introdução à administração, nós estamos falando de iniciar vocês a uma lógica de planejamento, que pode ser o PDCA, por exemplo. Você precisa planejar, que é pensar antecipado, com objetivos, ações e os atos. Você vai organizar, você vai alocar o trabalho, distribuir recursos, autoridade. Você vai dirigir. Dirigir significa que já está em andamento, né? Orientar as pessoas para que ela cumpra o esperado, motivar, liderar, comunicar, incentivar. E por último, você vai controlar, né? Você vai ter que verificar se está acontecendo da forma correta, se não está. E aqui tem um resumo dessas etapas, tá? Então, o que é planejar? As perguntas que você tem que responder. Planejar, basicamente, é você projetar seu objetivo e as ações que você vai fazer. Aí você tem o organizar. O que significa organizar dentro da administração? É organizar de uma forma geral, a gente falou de organização de arquivo, organização de reunião, planejamento de reunião, gestão de patrimônio, tudo isso está dentro da organização. Dirigir, né, é você dar a direção para as pessoas que estão sob a sua coordenação. Ou, se você não tem ninguém sobre a sua coordenação, mas você tem o seu próprio trabalho, tá? Ah, eu sou assistente administrativo, esse negócio de dirigir equipe não é para mim, eu só tenho eu, mas você precisa dirigir o seu próprio trabalho. Certo? Não é porque você está sozinho que você não precisa dirigir. Pensem vocês num carro, né? Se você está sozinho no carro, você não precisa dirigir ele? Óbvio que precisa, né? Então, a coisa vai ficar feia. Então, é a mesma coisa no trabalho de vocês. Você precisa dirigir o seu próprio trabalho. Saber o rumo que você está levando no seu trabalho. É lógico, se você está sob a coordenação de alguém, alguém também está de olho nisso, mas você precisa assumir essa função. E por último, controlar, né, que na verdade é você saber que pé que estão as coisas quando é o seu trabalho. Precisa se controlar, precisa saber o que está fazendo. É uma função da administração que precisa ser levada para a carreira de vocês de assistente. Tá?
Saber aonde você está, onde você quer chegar, o que você já fez, o resultado que se teve, se é o esperado, se não é, se precisa mudar o caminho. Tem a ver com planejar tempo, tem a ver com rotina, tem a ver com ética, tudo isso aqui tem relação com o que a gente estudou. E aí, a gente vai falar um pouco do estilo. Isso que eu achei interessante do slide dele, porque a gente fala algumas coisas e vocês falam, isso não acontece na realidade. Isso no Brasil eu nunca vi isso. Mas isso é o estilo, aí a gente vai falar um pouco do estilo brasileiro de administrar. Mas, Thales, existe isso? Existe uma diferença? Existe um pouco, né? Então vamos ver. Concentração de poder é uma característica das empresas brasileiras. Como assim? A autoridade é vista como forma de estabelecer e manter a ordem. Na maioria das empresas brasileiras, de forma geral, através de pesquisa, é claro, a autoridade é vista como forma de manter a ordem. Ou seja, eu preciso ter uma autoridade de alguém para que a ordem seja estabelecida. Eu discordo totalmente, mas, né, as empresas brasileiras têm um estilo de liderança autocrático. Alto. Não é democrático, é autocrático. As decisões são tomadas pela gestão maior e pronto, acabou, engulam. Dificuldades de implantação de práticas participativas. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, de muitas coisas, é uma teoria geral. Quando vocês vão para a prática do dia a dia de vocês, a depender da organização, vocês vão encontrar esse cenário. Existe uma concentração de poder. Ou seja, você não é participado das decisões, as decisões vêm, você só precisa cumprir. E eles acreditam que ter autoridade, ou seja, se todo mundo está subordinado ao presidente, significa que existe uma ordem na nossa organização. E, na verdade, não é bem assim, tá? Então, é um estilo brasileiro de administrar. É bom ou é ruim? Depende do tipo de organização, mas, no geral, é ruim essa concentração de poder, tá? Personalismo é uma outra característica brasileira. Força das relações pessoal da rede de contato, importância do pertencimento a um grupo, estilo de liderança carismático, mediação entre o individualismo e o coletivismo. As organizações brasileiras, elas têm uma pessoalidade muito forte, certo? É como se a gente estivesse dizendo que é muito importante as suas relações, os seus contatos para você se manter dentro das organizações. É uma característica muito comum em outras empresas, tipo multinacionais? Não tanto. Geralmente, as multinacionais, você é muito mais priorizada a capacidade técnica do que a capacidade de relacionamento. As empresas brasileiras, de certa forma, elas têm muito mais as relações pessoais, a rede de contato muito mais forte do que a capacidade técnica. Tanto é que você entra em organizações, seja para comprar ou seja para qualquer tipo de coisa, e você consegue perceber, às vezes, dependendo do tempo que você fica lá, que fulano não tem nenhuma capacidade técnica, mas está há 20 anos numa empresa. Isso pode ser pelas suas relações pessoais, né? Então, é um ponto importante. Personalismo. Postura de espectador. As empresas brasileiras geralmente têm medo de mudança, elas transferem responsabilidade, reduzida capacidade para assumir risco, a maioria das empresas não gostam de assumir riscos, reduz o espírito de iniciativa, práticas empresariais introspectivas. Quando eu disse lá que o empreendedorismo no Brasil surgiu recente, é muito por isso, né? O administrador brasileiro, ele é muito conservador. Ele não gosta de assumir risco, ele não quer perder aquilo que ele tem. Então, qualquer risco que possa representar para ele perca, ele não assume. Então, acaba que reduz a iniciativa, o espírito de iniciativa dentro do grupo. Isso é uma característica. Vocês vão enfrentar isso com muita frequência. O medo da mudança é o principal, certo? Então, quando você vai para uma empresa, que você percebe que ela tem lá as suas dificuldades, e você sabe que aquilo pode ser diferente, e você, de certa forma, é perguntado sobre isso, você se manifesta, o medo de mudar é muito grande, tá? Você pode ter todos os indicadores que aquilo vai dar certo, mas o medo da mudança é algo que está impregnado nas organizações brasileiras, tá? Aversão ao conflito. Isso é comum. Acho que a maioria de vocês talvez também tenha essa característica. Entendeu? Não é só uma característica do estilo brasileiro, da administração, mas também das pessoas. Elas gostam, né, de não conflito, não participarão em situações de confronto.
Resolução de conflitos por intermediação. Processo e relações são mais relevantes que a realização. ênfase na competição corporativa ou mediada. Na verdade, não gostar do conflito. O estilo de administração brasileiro, ele vai pelo caminho da intermediação. O processo e a realização são mais relevantes do que a realização. Então, às vezes, se para resolver determinada situação, determinado problema, é preciso que haja um conflito, um confronto de ideias, isso não acontece. Certo? Se eu preciso provocar uma mudança que vai gerar um desconforto, que vai gerar um conflito, geralmente isso não vai acontecer. Né? O empresário ele vai abandonar a ideia, ele não vai querer levar. Então, existe uma ênfase na competição cooperativa, ou seja, tem que ser mediado. É o jeitinho brasileiro, sabe? Não vai desagradar todo mundo, não. Não vai desagradar aquele, vamos fazer diferente. Ou seja, aversão ao conflito. Eu, particularmente, enquanto profissional, sou totalmente contrário a isso. Né? Eu acho que se precisa mudar e vai gerar conflito, não tem problema. Vamos discutir e resolver. Né? Mas isso é um perfil brasileiro. Formalismo. As empresas são muito formais. Né? Controle da incerteza por meio de leis, excessiva dependência, organização com elevada formalização, maior estabilidade na relação entre líderes e liderados. Ou seja, é muito formal as coisas. Então, por exemplo, o líder dentro de uma empresa, ele está lá num topo que você não consegue acessar ele. Para você falar com ele, você precisa de uma formalidade, você precisa de uma dependência das normas e das regras, né? Que às vezes impede o perfil inovador, né? Lealdade pessoal, isso é muito comum, às vezes as pessoas elas assumem cargos não pela competência, mas pela lealdade. O paternalismo, né? As empresas às vezes assumem papel de pai das pessoas, né? Preenchimento de cargos por confiança ou relações pessoais. Então, o que a gente tem nesse paternalismo é isso. Às vezes vocês entram na empresa e aquelas pessoas que ocupam os cargos maiores têm alguma relação direta com o dono, né? Tem uma relação pessoal, não é só trabalho. Então, as empresas elas têm muito isso também. Flexibilidade é o jeitinho brasileiro de resolver problemas. A gente se ajusta muito rápido às situações. A gente tem uma criatividade muito grande, ou seja, é muito flexível as empresas brasileiras. Só que essa flexibilidade, às vezes, pode ser ruim. Né? Não dá para ser flexível o tempo todo também. Impunidade, quando a gente fala de impunidade, é que, de certa forma, a gente não tem, dentro das empresas, né, a justiça que a gente espera que aconteça. Né? Ou seja, você tem algumas coisas que acontecem dentro da organização que são permitidas para uns, não são para outros. E esse clima organizacional de baixa motivação e permissividade. Tudo é permitido, né? Faltam as regras claras. É o estilo brasileiro. Beleza, então esses são detalhes, né, da questão brasileira que vocês podem ou não usar no texto de vocês, ou serve para vocês levar para a vida de vocês. Aqui fala de organização, e é o que a gente discutiu. Por que as organizações são necessárias, né, o que é organização. Aí a gente tem as áreas funcionais. Esse aqui é um ponto que eu acho que eu não comentei também com vocês, mas só dando esse último conteúdo. Quais são as áreas funcionais? Então, a gente falou dos níveis de administrativos, institucional, intermediário e operacional, e a gente tem as áreas funcionais de uma organização. Basicamente são 4. Né? Pode ser que em alguma organização sejam mais do que isso, mas em geral são apenas 4. Né? Você tem os recursos humanos, as finanças, produção e operação, comercial e marketing. Então, geralmente, a administração de uma organização ela é dividida em 4 grandes áreas, que são essas. Pode ser que o comercial e o marketing estejam separados, pode ser que produção e operação estejam separados, mas, geralmente, a organização administrativa ela tem esses 4 eixos principais. Tá? Aqui a gente fala um pouco de responsabilidade social das organizações, que é uma preocupação dessa administração mais moderna, né, que são aquilo que a gente trabalhou um pouco sobre valores. Você precisa ter uma empresa que construa valores, e esses valores, em geral, caminham para uma responsabilidade social da organização. E aí a gente tem, eu acho que já caminhando para o fim dessa aula, os impactos da qualidade na administração.
Por que aprender a administrar? Por que entender todas essas etapas? Por que gastar tanto tempo falando de administração? Porque quando você tem uma base administrativa consolidada, você tem um resultado, certo? Como tudo na vida, quando a gente estuda algo, existe um porquê. Eu estou aqui dando todos esses conteúdos para que vocês acessem o mercado de trabalho, para que vocês entendam o que é administrar e, entendendo o que é administrar, façam da maneira correta. Ou seja, faça com qualidade. Quando você faz com qualidade, você tem os seus resultados. Aqui tem uma figura do homem bravo aí no telefone, né? O bom ou mau funcionamento de uma organização afeta a qualidade de vida da sociedade. Pode ser da sociedade ali, da própria organização ou como um todo, né? Ou seja, quando você faz uma administração de qualidade, você tem, por exemplo, um atendimento de qualidade, você valoriza os seus clientes, então você acaba tendo os benefícios disso. Então, uma empresa, quando ela é bem administrada, quando ela tem uma área administrativa que funcione bem, em harmonia, os trabalhos prestados também são. O que eu quero dizer aqui, a grosso modo, é que você dá aos seus clientes, você dá aos seus colaboradores aquilo que você é, certo? Então, se a sua empresa ela não tem nenhuma cultura de organização, o seu trabalho ele caminha no mesmo sentido, entendeu? É desorganizado, é mal feito, tudo isso. Quando você se preocupa com toda a organização, você acaba entregando algo de qualidade para as pessoas. E esse é o grande objetivo. Seja um atendimento, seja um produto. Tá? O mais importante é entregar com qualidade. É a eficácia, né? É fazer a coisa certa, mas da maneira certa também. Entendeu? Então, por isso que eficiência e eficácia precisam caminhar juntos. Você precisa entregar os produtos, entregar os serviços, atender as suas demandas, só que fazendo da maneira certa para que você consiga entregar com qualidade. E aí, aqui, a gente tem uma imagem, né, que é um pouco, ela é emblemática, né? Você tem aí uma pequena criança diante de um enorme rapaz aí que pode ser um monstro para ela, né? E ele tá rindo, tá tranquilo, tá de boa, tá suave, porque na verdade é isso, né? São os desafios da administração contemporânea. Você vê esse homem na frente como um grande desafio, mas a partir do momento que você está preparado para fazer, para você é tranquilo. Então, quais são os grandes desafios hoje das empresas? Adaptação organizacional, adaptar, propor uma cultura organizacional, uma estrutura, isso é um grande desafio hoje. Isso é exigido hoje, mas é difícil de se fazer. O outro grande desafio é a concorrência, né? Existem muitos concorrentes, então você precisa bater nas concorrências, você precisa conseguir vencer a concorrência, e esse é um grande desafio. Tendência crescente, sofisticação de tecnologia, ou seja, implementar tecnologias é desafio, internacionalização, fronteira, visibilidade, mudança no conhecimento, mudança nas relações de trabalho, visão da própria carreira e do futuro. Tudo isso é desafio da administração hoje. São pontos que precisam de cuidado, de atenção e que precisam ser lidados, né? Perspectivas futuras, né? Isso aqui, basicamente, é o que a gente vai ver na aula de amanhã, às vezes com o Castiomar, quando ele for falar um pouco, mas qual que são as perspectivas do futuro da administração? De certa forma, as organizações elas tendem a crescer, a concorrência ela vai se tornar cada vez mais difícil, mais aguda, cada vez mais tecnologias vão surgir, a sua empresa ela precisa se adequar. Você tem aí uma taxa elevada de inflação. Quando a gente fala de inflação, é o aumento de preços. Então, você tem os seus recursos se tornando cada vez mais caros e você precisa lidar com isso para que você continue mantendo seus clientes e tudo mais. A economia cada vez ela se torna mais globalizada, ou seja, a sua concorrência ela se amplia muito. Então, por exemplo, se eu faço um produto X aqui e uma empresa dos Estados Unidos faz o mesmo produto, essa empresa concorre comigo, dada a globalização. Então, eu preciso de um produto que seja acessível e que as pessoas e que eu tenha vantagem. Então, isso é difícil, né? E é a perspectiva, a globalização ela vai se tornar cada vez maior, a concorrência mais aguda e você precisa então planejar cada vez mais. E uma visibilidade maior das organizações. Aí aqui já fala de teoria geral da administração, que é algo que lá da primeira aula a gente já deixou que não seria o nosso foco,
quais são os tipos de teoria que a gente tem, tá? Eu não vou entrar nelas mais uma vez, não precisa preocupar com isso aqui, não é o objetivo de vocês. Então é isso, deixa eu voltar para a tela de vocês aqui. O objetivo da aula de hoje, então, era falar de novo sobre introdução à administração. Falar de novo da importância de se administrar. Porque esse era o nosso objetivo desde o início, que vocês entendessem o que é administrar, qual é a sua importância e, principalmente, qual a importância de saber administrar para o trabalho de vocês. E é isso que vocês vão levar para a atividade de hoje, que é esse texto dissertativo, argumentativo, sobre a introdução à administração ou a importância da administração no trabalho do assistente administrativo ou na rotina do assistente administrativo, enfim. Eu vou colocar o tema geral que é esse, e aí vocês vão escrever aquilo que vocês acharem que é mais conveniente para vocês. Tá? Não precisa preocupar com abordar tudo, né? Não dá. É uma redação, então não dá para abordar tudo. Mas aquilo que você escolher abordar, que você aborde com clareza, com objetivo, certo? Eu vou abrir espaço agora para vocês perguntarem, se quiserem perguntar, falar alguma coisa, tá? Umas 3 pessoas para conversar com a gente, pode ser? Tá, então vou fazer uma pergunta e aí alguém de vocês responde, né? Se vocês não quiserem participar livre, aberto. Na verdade, então, a grande preocupação minha é se no final do módulo que está dando hoje, se de fato vocês conseguem entender que administrar, ou que saber administrar, ou ter os elementos bases da administração vão fazer diferença, ou fazem diferença, para a profissão que vocês querem, ou para a vida de vocês de uma forma geral. Pode falar, de Marcinho. Ninguém vai falar? De Marcinho falou que deu pau no microfone. Alguém quer falar? Núbia, a Daniela, a Milka, a Andreina. Toda hora que eu falar o nome da Andreina, eu tenho que parar, que eu acho que eu vou falar errado. Vanessa, Josias, fala, de Marcinho. Tá saindo agora o áudio? Agora saiu o áudio. Então, relacionado ao curso e entendimento sobre se vai ser agregado ou não, se vai ser bom ou não, eu vejo que sim. Dependendo da profissão que eu seguir, um dia eu posso querer montar um negócio para mim, então essa experiência, pelo fato de conhecer o processo e tudo mais, então, para mim, me ajuda, né? E até para construir uma formação melhor. Deu para entender ou Mais não? O alguém? microfone aqui tá difícil. Mais alguém? Alguém tinha ativado o microfone que ia falar. Eu não vi quem é. Certeza que ninguém vai querer falar agora? Pessoal, então essa é a grande proposta, né? A gente passou esse tempo todo, falou de introdução, dos aspectos básicos, elementos básicos de uma gestão, de uma administração, que é onde vocês vão trabalhar, né? Que é aquilo que vocês vão vivenciar no dia a dia. Então, finalizando a aula aqui, vocês podem ir para a plataforma, atualizar, quem tiver atividade para atualizar. Até às 10h30 eu vou colocar lá a aula de hoje, né? O vídeo gravado, o link e o tema da proposta de redação de texto. Né? Lembrando mais uma vez, é um texto argumentativo dissertativo. Geralmente, você não se inclui no texto, é na terceira pessoa. Você vai escrever como você estivesse observando, não como você estivesse participando. Então, você vai falar da importância da introdução à administração, ou dos conceitos da administração no cotidiano do trabalho de um assistente administrativo.
E aí vocês podem ficar à vontade para usar qualquer parte daquilo que a gente trabalhou em sala, tá? Qualquer parte mesmo. E aí vocês vão fazer essa redação, vão enviar e eu vou avaliar elas para a gente poder fechar a nota. E amanhã a gente vai ter o professor convidado, né, que ele vai conversar com vocês sobre o mercado de trabalho. Então amanhã seria muito bom que todos participassem. Depois eu vou colocar lá no grupo direitinho quem é o professor, qual é a formação dele, para que vocês participem da fala dele. E aí na segunda-feira a gente vai começar um conteúdo novo, uma outra abordagem, e espero que a gente continue firmes, né? Mais um mês, né? A gente está terminando um mês de aula, tem mais um mês e pouco de conteúdo para a gente fechar esse curso. Tudo bem? Alguém tem dúvidas, perguntas, sugestões? Se não, eu vou encerrar a aula aqui, agradecendo vocês e até mais. Falou, até mais, professor. Até.